qual que é o tipo de proteção que a gente vai ter nas subestações, independente se ela é brigada ou não. A gente vai ter o disjuntor de média tensão, cuja função principal dele é eliminar as faltas, abrir o circuito, mesmo quando eu tiver um curto-circuito. Isso não é função da chave seccionadora. A gente vai ter os transformadores de corrente. O que o transformador de corrente faz? Pelo fato do nosso sistema estar num nível de tensão elevado, ou até mesmo um nível de corrente elevado, eu tenho que pegar essa corrente de um valor elevado e reduzir para uma corrente de um valor que o relé vai conseguir sensibilizar sem queimar o equipamento, sem queimar os sensores de corrente do relé de proteção. Perfeito? Isso é muito importante vocês terem em mente. E os transformadores de potencial, o que eles vão fazer? Eles vão reduzir a tensão, por exemplo, 13.800, 34.000. Se vocês viram lá nos stories essa semana, lá é uma subestação de 34.000. TP desse tamanho que o TP. Pesado que só. Eu tenho até o dado de placa dele aqui, quer ver? 33 quilos. Bem pesado o equipamento. De 34,5 kV. Então, o transformador de potencial ele vai reduzir a tensão. É fundamental vocês entenderem que a gente tem o transformador de potencial para diferentes finalidades. Então, vamos lá. Numa subestação em que eu tenho proteção secundária, o que eu preciso para a proteção proteger? Para ela ler sinais de corrente. Eu preciso de um TC na fase A, na fase B e na fase C. Agora, o que eu preciso de tensão? Da mesma forma, eu preciso de um TP na fase A, um TP na fase B, um TP na fase C, asterisco. Tem como eu pegar também tensão da fase A, B e C somente com 2 TPs. Existe essa possibilidade também. Diferente dos TCs. Com os TPs a gente tem a condição de pegar tensão em 3 fases sem precisar de 3 TPs. Mas, normalmente, as concessionárias vão exigir 3 TPs. Então, ok, coloquei os 3 TPs lá para proteção. Esses TPs é o que a gente está falando. A gente tem ainda mais um TP, que é um TP para aquisição de alimentação de comando. Então, o painel de proteção, no break e por aí vai. E se não for no break, for um sistema de baterias, a gente vai ter uma fonte chaveada para poder abastecer as baterias. A gente tem o no-break, como eu falei para vocês, já expliquei. A função do no-break é garantir a alimentação do relé, mesmo que eu não tenha tensão no sistema. E o relé de proteção secundária, o relé de proteção, como eu falei, ele tem limitações de operação das correntes e tensões que chegam até ele, por isso que a depender do nível de tensão que eu estou aplicando ele, eu vou ter que utilizar ou não TCs ou TPs. E o banco de baterias, gente, no break são partes cruciais de uma subestação. Por quê? Um exemplo que eu cheguei ontem na subestação, nós chegamos lá, a usina, que ela estava com alguns problemas, ela não havia desligado. E aí nós achamos estranho, na hora que a gente abriu o relé estava desligado. Então por isso que ela não tinha desligado, não tinha operado, as proteções dela. E isso é muito crítico. Se eu não mantenho a minha proteção funcionando, no meu sistema CC funcionando, meu relé apaga e eu estou sem proteção. Simplesmente foi o que aconteceu lá, A sorte é que não aconteceu nada grave. Claro que havia o religador exclusivo daquela geração? Havia. Ele está sempre na retaguarda ali, coordenado com o relé do cliente, para caso acontecesse algum problema, ele também retirar. Mas o ideal é que o cliente retire, porque se ele deixar para a concessionária que o tempo de operação dela pode estar tão elevado que a concessionária vai tirar, vai proteger ela, mas ela não quer coordenar com a proteção dos seus equipamentos, como por exemplo transformador e etc. Ela quer coordenar com a sua proteção. Então ela sempre deixa a sua proteção operar primeiro para depois ela entrar caso a sua proteção aconteça alguma falha. Então é muito crítico para esse cliente não ficar sem a proteção e o banco de baterias ou até o sistema de no-break, ou seja, um sistema que mantém a alimentação mesmo sem tensão da concessionária é fundamental para o sistema operar adequadamente, ok?